Olá, seja bem-vindo ao France Academy. Você está num vídeo focado em transferência de titularidade. E eu sou o Flávio Lemes, eu estou aqui acompanhado de duas pessoas que vão nos ajudar a entender como que funciona essas transferências. A gente vai falar sobre EDP, sobre SAI e sobre consumos, mas nesse primeiro vídeo a gente vai focar bastante na EDP. Quando que acontece, em que momento, qual a importância disso, e você, novo colaborador, ou você que já é colaborador da França Imobiliária e está revisitando esse conteúdo, é importante você prestar muita atenção em tudo que vai ser dito e, claro, no final, você acessar ali o quiz para validar o seu conhecimento e, se você ainda tiver dúvidas, procure um especialista. Antes da gente começar, deixa eu apresentar as pessoas que estão aqui comigo. Eu estou com a Maria Rovari. Olá, Maria, tudo bem? Olá, Flávio, tudo bem? Espero que a gente possa aí estar agregando mais conhecimento aí com esse curso que a gente vai começar agora. Legal, Maria. E como a gente é precavido, né, Maria? A gente não ia começar esse curso, eu e você, porque caso a gente tenha dúvida, a gente chamou mais uma pessoa para que ela possa nos ajudar, certo? Olá, Thaís, tudo bem? Olá, tudo bem? Estamos aí à disposição. Espero agregar, ajudar vocês com esse novo conteúdo e tirar todas as dúvidas. Muito bem, Thaís, Maria, obrigado por vocês aceitarem. E você que está aí assistindo esse material, fique atento nos detalhes, faça suas anotações, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Transferência de titularidade. Eu vou abrir aqui uma tela para que a gente possa entender o processo de como ele acontece. Lembrando que esse é o primeiro vídeo, então, nesse primeiro vídeo a gente vai falar apenas da transferência de titularidade da EDP, né? Também conhecido como a questão da iluminação, da luz, da energia, né? Eu tenho que ligar a luz, muita gente fala assim, né? Tem que ligar a luz da minha casa, minha luz tá desligada. E a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá, Maria, você podia começar falando para a gente o que é uma transferência de titularidade, a importância disso, em que momento acontece, se é antes, depois da entrega das chaves, eu acabei de fazer uma locação ali na França Imobiliária, eu tenho que fazer isso em que momento? Sim, bom, Flávio, eu acho que antes de tudo é importante a gente começar explicando aí o que é a transferência de titularidade, né? Que basicamente é o processo de mudança do nome da conta de consumo, seja de energia ou de água, e saindo do nome do antigo locatário e passando para o novo locatário que está assumindo o imóvel naquele momento. Esse processo é um passo essencial quando alguém entra no imóvel, porque garante que as responsabilidades sobre aquele consumo fiquem corretamente vinculados à pessoa que está utilizando o serviço naquele momento. Então, por isso que é muito importante já no início do contrato fazer essa transferência de titularidade. Como que funciona? Falando um pouco de como funciona esse processo dentro da imobiliária. Ele começa já com o time de contratos, lá no início, quando eles estão confeccionando os contratos, eles já enviam um e-mail de imediato para esse cliente, informando, né, dando as boas-vindas e informando o primeiro passo a passo para ele realizar. Então, nesse e-mail, eles informam as documentações necessárias para realizar o processo, como contrato de locação, documentos pessoais, enfim. E caso o fornecimento esteja desligado, eles também já passam orientação para esse inquilino. Então, chegando esse contrato aqui, passa para o especialista de contratos, e aí eles vão fazer as boas-vindas pessoalmente aqui na imobiliária, né? Então, nesse momento em que a especialista vai dar as boas-vindas, ele explica todo o processo e, mais uma vez, fala da importância de estar realizando essa transferência de imediato, ressalva novamente sobre as documentações necessárias no processo, mostra as matrículas dos imóveis e deixa tudo claro para que não haja nenhum tipo de dúvida para o locatário. Esse é o primeiro processo. Legal, Maria. E Thaís ou Maria, eu lembro bem, porque a gente tem um vídeo que fala exatamente, né, o processo da confecção do contrato, e eu me lembro que realmente existe uma fase quase ali no finalzinho, né, antes da entrega das chaves, essa comunicação
com o futuro morador do imóvel, em que ele pode já até se antecipar, né, nesse processo de ligar a sua energia ou, enfim, transferir ela para o seu nome. Thaís, tem um prazo? Como é que funciona isso? Sim, são 7 dias o prazo, que é enviado um e-mail para ele no início do contrato, com todas as informações, como a Maria já passou, e no Boas-Vindas a gente reforça essa informação, que ele tem até 7 dias úteis para fazer essa transferência de titularidade, para que não haja nenhum desconforto, para que ele não fique utilizando os consumos no nome de um terceiro. Então, é mais por questão de segurança de ambas as partes mesmo. Então, a gente dá esse prazo de 7 dias para ele fazer a transferência. Legal. E aqui, nesse material que a gente tem também como acesso, né, a transferência de titularidade, a gente tem algumas etapas, né? Vocês poderiam falar um pouquinho para mim? Eu vejo que tem aqui uma questão de dias, né? Tem uma timeline aqui para ir seguindo, certo? Sim, é porque no 7º dia a gente precisa fazer essa verificação, chega para o gerente de contrato no 8º dia, e ele precisa conferir se já foi realizada essa transferência, se não teve nenhum tipo de dificuldade na concessionária para poder fazer essa transferência, e caso ele não tenha realizado, a gente reforça a importância e solicita essa realização. E depois a gente dá um tempo, né, para ele poder fazer essa transferência. E no 12º dia a gente entra em contato novamente. No caso, é o gerente de contrato, ele entra em contato novamente e reforça se ele já realizou. Geralmente a gente tem o site que a gente confere, caso não tenha sido realizada, a gente precisa informar sobre a multa, a gente manda geralmente um print, não necessariamente é aplicado, porque existe todo um processo para aplicar uma multa em contrato, mas a gente reforça com um print no boleto de 3 vezes o aluguel dele, para que ele possa ir lá realizar e dar mais um prazo. No 15º dia... Aí, só uma dúvida que eu senti aqui agora. Eu entendo, eu imagino que quando essa energia está desligada, provavelmente a gente nem corre esse risco, né? A pessoa quer logo ligar e não ter problemas, até porque como é que ela vai mudar para um imóvel sem energia? Mas isso deve acontecer às vezes porque a luz já está ligada, aí depois eu faço. É geralmente isso que acontece quando você percebe essa demora, às vezes, das pessoas fazerem isso? Na realidade, depende muito, porque o horário de funcionamento às vezes não bate com o da pessoa, então por isso a gente dá um prazo maior para que a pessoa possa se organizar, para que a pessoa possa entrar em contato com a gente, nos manter atualizado. Esse fluxo de início é para a gente se manter atualizado e não ser gerado contas, para evitar gerar a primeira conta no nome de uma outra pessoa. Então, a gente sempre segue à risca esse fluxo para a gente não ter esse problema, porque às vezes fica uma situação chata de ter que fazer a cobrança em nome de uma outra pessoa, às vezes a pessoa pode até perceber que está no nome dela, então se entrar em contato com a gente para ela entender que não está sendo acompanhado, que a gente está acompanhando, e a gente se manter atualizado e poder dar o respaldo. Por exemplo, se o antigo inquilino entra em contato com a gente e fala assim, olha, verifiquei aqui no site da EDP e tem uma conta no meu nome, para a gente poder estar alinhado e poder explicar para ele de uma forma mais assertiva o porquê ainda não foi feita essa transferência. Então, para a gente ter o respaldo, para a gente resguardar tanto o antigo inquilino, como também o atual. Perfeito. E agora eu tenho uma dúvida também. Essa solicitação que ele faz, no caso aqui para a EDP, ele precisa obrigatoriamente ir lá pessoalmente para fazer? A gente orienta a ir pessoalmente porque o fluxo é mais rápido. Dentro de 2 horinhas já está no nome dele. E também já resolve de forma mais assertiva. Tem o processo online, porém exige um pouco mais de tempo, precisa tirar algumas fotos, e às vezes a pessoa não tem esse tempo hábil de fazer esse processo. A gente sempre orienta pessoalmente, porque é um fluxo mais que dá mais certo.
o fluxo online ele demora um pouco mais. Entendi. Mas complementando um pouquinho, Flávio, o que a Thaís falou, a gente também envia o site, tanto do SAI quanto da EDP, para que ele possa tentar fazer essa primeira tentativa já pelo site, que é mais fácil, ele não precisa ir até a concessionária. Porém, às vezes, tem algumas transferências de débitos do inquilino anterior, e aí é essencial que ele vá presencialmente até as concessionárias para conseguir realizar. Mas, inicialmente, a gente envia os sites para eles tentarem fazer a transferência. Muito bem, legal. Bom, a gente então passou aqui para o 12º dia, chegando no 15º, é o prazo final, né? Ou seja, eu entendo que são 2 semanas ali, depois que ele retira as chaves, que ele tem que fazer essa transferência, certo? Sim, exatamente. É o prazo final que a gente dá para ele poder fazer essa transferência de titularidade. E caso realmente ele não, a gente reforça, essa é a última vez que a gente cobra ele para fazer essa transferência. Caso ele não faça, a gente vai deixar postergado aí por mais 5 dias para chegar no setor responsável, que é o setor de consumos. A gente faz todo esse fluxo para não chegar no setor de consumos sem nenhuma resolução. O setor de consumos é apenas para fazer as últimas conferências, mas caso ele não tenha sido feito, aí a gente tem um dia específico da semana para poder ir no SAI com esses processos, no SAI não, perdão, na EDP com esses processos para fazer pessoalmente, só que daí é gerada uma taxa de serviço para o inquilino, para a gente poder fazer esse trabalho. Legal. Bom, eu acho que ficou bem claro, né? Que o inquilino ele precisa obrigatoriamente fazer isso o quanto antes para evitar esses futuros problemas. Aí aqui eu vejo que existe o procedimento de transferência, que seria isso que vocês orientam o cliente, certo? Isso, exato. Isso, lá no 20º dia, é importante ressaltar que quando esse inquilino ele não faz a transferência para o nome dele, mesmo sabendo que é uma responsabilidade dele, a gente faz a cobrança de um valor de R$150 no boleto dele, por conta, por exemplo, a EDP, R$150, e aí a gente envia um responsável aqui da imobiliária, que vai presencialmente até a EDP todas as quintas-feiras, com os documentos, né, de contrato de locação, certificado, documento do inquilino, documento do proprietário, número de instalação, e aí ele tem que ir fazer esse processo presencialmente na EDP. Então, todas as quintas-feiras tem um profissional aqui que a gente envia até a EDP para finalizar esse processo, já que o inquilino ele teve 20 dias e não realizou. E isso acontece bastante, às vezes por conta do trabalho. Então, a gente tem essa facilidade também aqui na imobiliária, mas em último caso. Entendi. Agora eu fico com uma curiosidade aqui, Maria. Vamos supor que eu sou um inquilino, eu acredito que vocês informem nessa questão da multa, se eu não fizer. Existe inquilino que chega e fala assim, eu já pago esses R$150, faz lá para mim? Existe isso ou não? Existe, por isso que a gente coloca só no final do processo, porque se a gente oferecer esse serviço por R$150, eu acredito que a grande maioria vai querer que a gente faça essa transferência. Entendi. E esse não é o intuito. O intuito é que eles entendam que eles são os responsáveis em fazer essa transferência. Mas para a gente não ter problema na imobiliária, de negativação de nome do antigo inquilino, aí já foi o prazo final, a gente vai fazer esse serviço, vai informá-lo sobre a taxa de R$150 e vamos realizar a transferência presencialmente na EDP. Legal. Então aqui a gente tem a lista, né, de documentação, né, o contrato, o documento do inquilino, do proprietário, o número de instalação, enfim, tem algumas informações aqui que são essenciais para que ele possa levar e fazer a transferência. É isso? Isso, nesse caso da documentação, é quando a gente vai montar o processo aqui na imobiliária, então o responsável, ele vai e já leva todas essas documentações, então por isso que é um processo demorado, por isso que a gente incentiva esse inquilino a fazer, para a gente não ter que ir presencialmente, então a gente tem que montar processos individuais para ir até o SAI, fazer presencialmente. Entendi. Então, na verdade, essa fase 3, ela existe apenas quando o inquilino, né, deixa de fazer o que ele supostamente
teria que fazer. Ok. E aí, realizado Exatamente. esse processo, né, então um funcionário, é um colaborador da própria imobiliária que monta ali todas essas informações, essas pastas, e vai até a EDP para regularizar isso daí. E essa última etapa seria o encerramento, ou seja, dizer e concluir que está tudo certo. Seria isso? Isso, após a penalização lá do processo, ele vem e aí registra todas o protocolo, o que foi realizado via ocorrência, e aí, após isso, ele informa o inquilino proprietário que a transferência foi concluída, e aí finaliza os registros lá na ocorrência, finaliza a ocorrência. Legal. Bom, eu acho que ficou bem claro. Thaís, faltou alguma coisa? Você que está ali na linha de frente, faltou a gente dizer alguma coisa desse processo de EDP? Não, basicamente esse o processo. A gente só se atenta no final em relação a residuais, taxas residuais, precisa verificar de quem que é a responsabilidade. Sempre que a gente faz alguma transferência ou algum desligue gerado esse residual, então é bem importante a gente se atentar a isso, para que não fique nada para trás realmente. E confirmar no site se está desligado a antiga instalação, se está ligado no nome do novo inquilino, para não ter nenhum problema, porque mesmo pessoalmente, pode acontecer de ter algum problema ou não finalizar, então a gente sempre tem que realmente abrir, olhar com os próprios olhos e anexar tudo, evidenciar tudo que a gente pode para a gente não ter nenhum problema futuro, tanto com o antigo inquilino como o atual. Muito bom, muito bem. Lembrando que esse é um material para você saber o que é e como funciona. E em breve, né, você vai ter acesso aí também ao passo a passo, ao como isso é realizado, qual é o conteúdo desse e-mail, né, quais são as documentações realizadas, como é feito esse processo, né, quando o inquilino deixa de fazer a sua parte, um colaborador da imobiliária precisa montar, como que ele junta, né, todas essas informações, enfim. Aí vai ser realmente um outro material mais detalhado sobre isso. Aqui, eu acredito que ficou muito claro. Obrigado, Maria. Obrigado, Thaís. De nada. Obrigada, Flávia. Muito obrigada.